Olá, aqui estamos outra vez em nome do soberano Criador dos céus e da terra, o Senhor Jesus Cristo. Estamos dando prosseguimento à minha exposição de minha tradução de Lucas. Então, agora vamos para o capítulo 23, para versos 13 a 17. Então Pilatos, tendo convocado os principais sacerdotes, os líderes e o povo, disse-lhes: Vocês me trouxeram este homem como alguém que estava pervertendo o povo. Ora, após examiná-lo na vossa presença, não achei nenhuma culpa neste homem, quanto às acusações que vocês fazem contra ele. Aliás, nem Herodes, pois a ele vos remeti, ele simplesmente não fez nada que mereça a morte. Portanto, vou castigá-lo e depois soltá-lo. Abre parênteses. Era-lhe necessário soltar-lhes um preso durante a festa. Fecha parênteses. Você percebe aqui claramente Herodes querendo se livrar do problema. Nem eu, nem Herodes, nós não achamos motivo de sentença máxima de pena de morte. Então, vou castigá-lo e soltá-lo. Esse negócio de soltar alguém na festa foi um ato de relações públicas do Império Romano com o povo. Não era uma imposição dos judeus aos romanos, que um povo conquistado não impõe condições ao conquistador. Isso fica muito claro em João, me parece, no texto correto do Novo Testamento. Mas uma vez que a prática foi estabelecida, então ele tinha essa obrigação, entre aspas, que o povo estaria esperando ele. Então, verso 16, ele diz, eu vou castigar e soltar. Agora vem a reação, que vamos ler agora nos versos 18 a 25. Vamos ler até 25. Mas todos eles gritaram juntos, dizendo, fora com este, solta-nos Barrabás, o qual havia sido lançado na prisão por causa de uma insurreição na cidade e por assassinato. Então Pilatos, desejando soltar Jesus, dirigiu-se a eles outra vez. Mas eles ficaram gritando, crucifica-o, crucifica-o. Mas ele, pela terceira vez, disse, mas que mal fez ele? Não encontrei nele qualquer culpa de morte. Vou castigá-lo e depois soltá-lo. Mas eles insistiram aos berros, pedindo que ele fosse crucificado. E a voz deles, mormente dos principais sacerdotes, prevaleceu. Então Pilatos decidiu atender ao pedido deles. Ele soltou aquele que tinha sido lançado na prisão por insurreição e assassinato, quem eles pediram, mas entregou Jesus à vontade deles, no caso. Ora, aqui é resumido. Acho que no meu artigo que está no apêndice, coitado do Pilatos, o pobre Pilatos, lugar errado, tempo errado, lá eu destrincho tudo o que aconteceu com Pilatos. E fica muito claro que ele está mais do que contrariado. Não queria matar Jesus de forma. Você vê aqui, diz aqui, verso 22, ele pela terceira vez diz, mas que culpa, que fa... Em outro evangelho, não, aqui diz assim, ele diz, mas ele se diz rei, e quem se diz rei é inimigo do imperador. E se você não matar, então você também... Aí Pilatos teve que se entregar, porque ele dependia do imperador, e ele absolutamente não podia fazer nada que poderia depois ser representado como uma traição da parte dele. Aí não, aí ele estava vencido. E ele entrega os pontos. Ele solta Barrabás e ele entrega Jesus para ser crucificado. Aí vai
Jesus é levado para dentro, ele é açoitado, colocam-se coroa de espinhos, enfim, etc. Tem muita coisa que aconteceu que está relatado em outros evangelhos que não está aqui em Lucas. Agora, a partir do verso 26, temos o relato de Lucas quanto à crucificação. Eu tenho realmente uma harmonização a respeito dos relatos da crucificação, mas enche nada menos que 5 páginas. Eu já fiz isso em outro vídeo quando a gente estava expondo João. E aquela harmonização ocupa um vídeo praticamente inteiro lá em João. Então eu estou convidando quem está me presenciando agora, procure aquele outro. Vai ter assim um link aqui na imagem. Você pode procurar para a gente não ter que refazer aquilo que a gente fez. Então, aqui eu vou meramente comentar o que está em Lucas. Mas fique sabendo que é muito pouco o que aconteceu, tudo que está muito mais complicado e completo. E você pode ver tudo isso na harmonização que está no outro lugar. Então, a partir do verso 26, vamos ver agora. Eu vou ler 26 a 33. Ora, enquanto o levavam, aprenderam um certo Simão, um sirineu, abre parênteses, que vinha do campo, fecha parênteses, e colocaram a cruz sobre ele, para que a carregasse atrás de Jesus. Uma grande multidão o seguia, inclusive mulheres, as quais lamentavam e choravam por ele. Então Jesus voltou-se para elas e disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, antes chorai por vós mesmas e por vossos filhos. É que certamente virão os dias em que dirão: abençoadas as estéreis, os ventres que nunca gestaram e os seios que nunca amamentaram. Então começarão a dizer às montanhas: caiam sobre nós, e às colinas: cubram-nos. Pois se fazem isto na árvore verde, entre aspas, o que acontecerá na seca? Fecha aspas. Agora, vários evangelhos falam do sirineu Simão. Como em outro evangelho cita 2 filhos dele que se converteram, então é provável que esse Simão também ficou para ver e se converteu. Por que foi ele o texto não diz? Certo é que, aparentemente, a cruz que Jesus tinha de carregar era muito pesada e ele já tinha sofrido tanto que aparentemente ele não estava muito bem conseguindo carregar a cruz. Então os soldados obrigaram esse tal de carregar a cruz. Ele fez isso atrás, andando atrás de Jesus. Somente Lucas, se a memória me serve, traz esta informação das filhas de Jerusalém. Então vamos atentar bem aqui. Eu entendo que fatalmente a cruz havia sido transferida antes disto, porque senão Jesus não poderia voltar-se, verso 28. Então Jesus voltou-se. Ele não poderia fazer isso se ainda estivesse carregando a cruz. Então isso aconteceu primeiro, eu entendo assim. As mulheres chorando, lamentando. E Jesus: filhas de Jerusalém, não é por mim, não. Vocês devem chorar, é por vocês e por seus filhos. Agora ele vai falar aqui da destruição de Jerusalém e tudo a mais que aconteceu. Naquele momento, então, abençoadas as estéreis. Isso aí para judeu falar isso, tanta coisa teria de ser ruim, muito ruim, como de fato ficou no ano 70. Agora, esse negócio das montanhas e as colinas, acho que isso vai ser mais na frente ainda. Mais na frente ainda. Curiosamente,
Olha, Jesus já tinha sofrido muito, estava simplesmente, tinha levado muito açoite, estava com coroa de, provavelmente os espinhos eram venenosos, então ele estava com o rosto inchado. Não, é curioso que ele tem que a presença, ele se incomoda com aquelas mulheres. Não, ele não está tão cheio de seu próprio sofrimento. Ele para, volta e fala com elas durante um instante ou dois. Prosseguindo agora. Verso 32a. Eu vou ler até 38. 32 a 38. 2 outros, sendo criminosos, também foram levados com ele para serem executados. Quando chegaram ao lugar chamado A Caveira, ali o crucificaram, bem como os criminosos, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Então, Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo, enquanto eles repartiam as suas roupas, lançando sorte. Já o povo estava parado, observando. E entre eles, foi mais os líderes que ficavam zombando, dizendo: ele salvou outros, que se salve assim mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. Sim, até os soldados caçoaram dele, aproximando-se, oferecendo-lhe vinagre e dizendo: Se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. É que havia uma inscrição acima dele, escrita em letras gregas, latinas e hebraicas: Este é o rei dos judeus. O lugar chamado Caveira, se não me engano, você pode ir lá hoje, ainda tem tipo uma parede, a pedra é branca, mas tem buracos negros exatamente onde seria os olhos e a boca. Parece uma caveira mesmo. Agora, versos 34, nem sempre o pessoal tem entendido. Vamos ler outra vez aqui. Jesus diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Enquanto eles repartiam as suas roupas. Então, os soldados repartindo a roupa. Então, é a eles que Jesus está dizendo respeito. Pai, perdoa. Ele não está pedindo para Deus perdoar os sacerdotes, aquela turma toda, enfim, etc. Aqueles soldados estavam meramente ali obedecendo ordem, estavam nem aí, não estavam sabendo de que se tratava. Não, então, são aqueles soldados que Jesus disse: Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem. De fato, coitados. Calamitosamente. O texto grego eclético, ora em voga, seguindo menos de 1% dos manuscritos gregos de má qualidade, coloca entre colchetes duplos a primeira metade do verso 34, dizendo com isso que Lucas não escreveu. É exatamente este dizer. Então Jesus disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Para quê? Isso é totalmente nocivo, esse tipo de procedimento. Procedimento perverso. Esse pessoal que faz isso com a Bíblia. Pode ler com tranquila confiança o que eu li. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que estão fazendo. Você vendo os relatos diversos, então o povo também ficava zombando Jesus, mas quem fez pior, quem estava na liderança era exatamente os sacerdotes, os fariseus, aquela turma, os líderes, a liderança. Eles que eram os piores. E eles zombando, né? Salvou outros, não pode salvar tal. Tem outro que diz que se descer da cruz nós vamos... Não, pura mentira, não brinco, mas o fato é que Jesus não podia descer. Ele não podia se salvar e nos salvar a nós também ao mesmo tempo. Não. Ele não podia descer da cruz. Tinha que ficar lá para
levar a cabo a nossa salvação. De fato, ele não podia se salvar, ou então não poderia salvar a nós também. Esse vinagre, o vinho azedo, havia uma jarra ali, porque esses soldados tinham que ficar ali durante muitas horas, que normalmente alguém que foi crucificado, porque eles prendiam os pés exatamente por um intuito sádico, que quem está morrendo crucificado, você está aí com os braços esticados, e se não prender os pés, então o peso do corpo o diafragma vai comprimindo os pulmões, você não consegue respirar. Não pregasse os pés, então o sujeito ia morrer rápido. Mas eles então pregavam os pés porque, mesmo doendo, o pessoal se levantava para poder pegar um fôlego. Tá? Por isso também que quebraram as pernas desses dois outros mais tarde para que morressem imediatamente para poderem tirar por causa do sábado, enfim, etc. Como disseram os judeus. Então, tinha esse vinho azedo, esse vinagre, que era isso que os soldados bebiam durante horas a fio que eles ficavam vigiando os crucificados. E isso aí mata a sede. Esse vinho azedo mata a sede, que é uma beleza. Então, eles assim, até que foi um gesto bom, ofereceram um pouco disso para Jesus beber. Numa esponja, obviamente, só podia sorver alguns goles. Se tu és o rei, como é que os soldados sabiam disso? Porque exatamente o crime dele, a acusação dele estava aí numa tábua em 3 línguas. Este é, completando assim, você vê tudo o que se diz, então, este é Jesus, o Nazoriano, o rei dos judeus. Agora aquilo ocupava muito espaço, mas o fato é que os soldados ali podiam ler aquilo e tal. Rei dos judeus. Então, se tu és o rei, salva-te a ti mesmo. Tal. Estava escrito ali. Então, os soldados não tinham problema de saber disso. Agora vamos ler verso 39 a 43. Isso aqui é sumamente interessante. Não que outro não seja, se a memória me serve, é só Lucas que traz também este. Então, um dos criminosos ali pendurados começou a censurá-lo, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro reagiu e o repreendeu, dizendo: tu nem mesmo temes a Deus, já que estás na mesma condenação, e nós, de fato, com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não praticou nenhum mal. E disse a Jesus: Senhor, lembre-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus lhe disse: deveras eu te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Agora, comparando outros textos, Mateus, Marcos, todos os dois começaram a maltratar Jesus. Mas depois um deles se arrependeu. Ficaram na cruz 3 horas antes daquela escuridão sobrenatural de 3 horas. Então, houve bastante tempo para refletir e observar e tal. Então, tudo isso levou um dos dois a mudar de ideia. O que ele disse a Jesus é impressionante. Senhor, lembre de mim quando vieres no teu reino. O homem, obviamente, conhecia a sua Bíblia mais ou menos, e ele reconhece que Jesus é o Messias. O que o malfeitor aqui está dizendo é que Jesus é o Messias. Quando vieres no teu reino. Vem cá, gente, o que é isso?
Jesus está aí na cruz, está morrendo. Como é que ele vai voltar? Quando vieres... Esse malfeitor estava bem informado. Ele então entendia que mesmo morrendo, Jesus, sendo o Messias, ele iria voltar e instalar seu reino. Que coisa! Impressionante esse segundo bandido, malfeitor. Que coisa! Quando vieres no teu reino. Aí ele pede para ser lembrado. Não. Aí Jesus, verso 43. Deveras eu te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Isso também é muito interessante. Jesus dizendo hoje, Jesus sabia de antemão que as pernas do homem seriam quebradas e que ele iria morrer antes de 6 horas, porque para o judeu o novo dia começava às 18 horas, 6 da tarde. Então, Jesus dizendo hoje, é porque Jesus sabia que o homem iria morrer antes das 6 horas da tarde. E isso só seria possível se alguém quebrasse as pernas, porque o Deus da sorte, o sujeito, coitado, estaria sofrendo a noite adentro. Então, Jesus já está avisando, você não vai passar de 18 horas. Hoje estarás comigo. Comigo. Então, vai para o mesmo lugar que Jesus. No paraíso. O paraíso aqui diz respeito à metade de Hades, ou Sheol no Antigo Testamento, destinada aos finados justos. Em Lucas 16 e 22, que a gente já viu lá atrás, leva o nome de seio de Abraão. E essa expressão, seio de Abraão, só aquela vez. Hades é o tipo de sala de espera onde os espíritos finados aguardam o juízo final. Agora, Jesus, de fato, foi para Hades. Não ficou muito tempo, mas foi. Diz aqui, hoje estarás comigo no paraíso. Então, Jesus declara a salvação daquele segundo malfeitor. Como alguém já disse, dos dois malfeitores, um se salvou para que ninguém se desespere, mas somente um para que ninguém faça. Não, estou esquecendo a exata palavra ali. Acha que está garantido. Não. Então, vamos prosseguindo aqui. Vamos então agora ver 44 a 46. Ora, em torno da hora sexta, isso é meio-dia, veio uma escuridão sobre toda a terra até a hora nona, 3 da tarde. Sim, o sol foi escurecido. Também o véu do templo foi rasgado ao meio. Então, após emitir um forte brado, Jesus disse, Pai, é para dentro de tuas mãos que vou confiar o meu espírito. E, tendo dito isto, ele exalou o espírito. Estupidamente, uns e outros têm querido argumentar que houve um eclipse do Sol. Isso é uma estupidez óbvia. A Páscoa é sempre na lua cheia. E eclipse do Sol só acontece em lua nova. Depois também, eclipse do Sol leva 3 minutos, quando muito. Aqui eram 3 horas. Não, aqui foi meramente uma escuridão sobrenatural. Nunca antes e nunca depois. Das 3 do meio-dia, 3, exatamente onde o Sol estaria a pique, a força do meio-dia até 3 da tarde. Hora sexta, no caso, é hora judaica, das 6 da manhã até meio-dia. Aqui também o templo foi rasgado ao meio, de cima para baixo, o texto diz em outro lugar. Fatalmente o Pai rasgou o templo que representava a barreira agora com o sacrifício
do Cordeiro de Deus, agora o acesso ao Pai agora está aberto. Nós podemos chegar. Louvado seja Deus. Diz aqui, depois de emitir um forte brado, esse forte brado, eu entendo que é João que dá o conteúdo do forte brado. Tetelestai, quer dizer, pago. Kits. Aí ele disse, Pai, é para dentro de tuas mãos que vou confiar o meu espírito. Que Jesus despediu o seu espírito. A cruz não foi a cruz que matou Jesus mesmo, não. Não foi a cruz. Como o próprio centurião reconheceu. Ele exalou o espírito, mas em João e em Mateus diz exatamente que ele despediu o espírito. Tchau. Durante as 3 horas de escuridão, o Pai virou as costas para Jesus e então foi por isso que depois, assim, aquela coisa angustiada, meu Deus, mas por que me abandonaste, coisa e tal. Mas obviamente aqui já Jesus havia recuperado o contato com o Pai. Ele diz, Pai, é para dentro de tuas mãos que estou confiando no meu espírito. Vamos agora, para terminar hoje, vamos ler 47 a 49. Aí, vendo o que tinha acontecido, o centurião glorificou a Deus, dizendo, deveras este homem era justo. E toda a multidão que se havia juntado para o espetáculo, ao ver o que acabou acontecendo, foi embora batendo no peito. Mas todos os seus conhecidos, inclusive as mulheres que o tinham seguido desde a Galileia, ficaram postados de longe, observando essas coisas. O que vem ao caso aqui é o centurião. Você comparando outros relatos, tem diversas reações, mas o que vem aqui é o centurião. E ele glorificou a Deus, dizendo, deveras, este homem era justo. Em outro evangelho diz que era filho de Deus. Agora você sabe, um centurião é um soldado endurecido. Ele teria presenciado um sem fim de crucificações. E ele sabia que uma cruz mata por asfixia. Ficar pendurado pelas mãos, com os braços esticados, empurra o diafragma contra os pulmões e com isso a pessoa não pode respirar. O pregar dos pés era um procedimento sádico visando prolongar o sofrimento. Apesar da dor, a vítima se levantaria para poder respirar, até não ter mais força para fazê-lo. O quebrar das pernas punha fim a esse recurso, e a vítima morreria dentro de poucos minutos, asfixiado. Agora, alguém morrendo asfixiado não brada. Como Jesus deu um grande brado para morrer em seguida, o centurião sabia que, sem a menor dúvida, não foi a cruz que matou Jesus. Mais tarde, quando José pediu o corpo, Pilatos ficou surpreso que Jesus já tinha morrido. Mas quem é capaz de simplesmente mandar seu espírito embora? Somando 2 mais 2, o centurião chegou à conclusão de que Jesus era um ser sobrenatural. Exatamente. Exatamente. Só mais uma coisa rapidinho. Aqui fala que a pessoa foi batendo no peito. Naquela cultura, era uma expressão de tristeza e angústia. Era uma coisa bastante negativa. Para nós, bater no peito tem outro sentido, mas não para eles. Então, como já disse, você querendo a harmonização completa, já existe em outro lugar. E aqui, então, aquilo que o próprio Jesus havia dito em João capítulo 10, ninguém tira a minha vida, de fato não foi a cruz que matou Jesus. Ele meramente despediu ele morreu por querer, morreu voluntariamente. Ele morreu por mim e por você.
cabe a nós corresponder.